Olá! Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem mais de 144 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições municipais de outubro. Em Passo Fundo, são mais de 142 mil eleitores. Mas às vésperas das eleições municipais, o Brasil talvez passe por um dos momentos políticos mais conturbados da sua história. Todos os dias o noticiário revela alguma nova denúncia envolvendo os políticos. Segundo uma pesquisa da Fundação Ulisses Guimarães, a corrupção se tornou a maior preocupação dos brasileiros. Os dados revelam que 92% dos entrevistados têm a percepção de que sempre vai existir corrupção no país. Todos esses escândalos fazem com que as pessoas se afastem cada vez mais das atividades políticas. Porém, é preciso lembrar que a participação dos cidadãos é de extrema importância para promovermos as mudanças necessárias. Um projeto do curso de Direito aqui da UPF tem o objetivo de analisar as relações de poder no município. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique conosco, pois o Universidade Aberta está começando. O projeto de pesquisa que trataremos hoje chama-se Relações de Poder e o Poder Municipal no Estado Brasileiro. Desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação do curso de Direito da UPF, o estudo tem o objetivo de analisar o poder municipal em todas as suas esferas. Mas antes de falarmos sobre este projeto, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Qual que é a função de um vereador? A função de um vereador, é ajudar o povo a resolver os problemas que são inerentes a esse mesmo povo. Mas isto é em teoria, não é? Na prática, quase nunca acontece assim. A função do vereador é fiscalizar o executivo. Assim como o poder legislativo, seja ele em Câmara, Senado, enfim, é sempre fiscalizar as ações do executivo. Vereador? Não sei para falar bem certo, função do vereador. Qual que é a função de um vereador? A função de um vereador seria fiscalizar as atitudes do prefeito e aprovar a legislação municipal, né? Eu acredito que seja pensar na comunidade. Sabe que a gente vota e esquece em quem votou. A função é assim, fazer alguma coisa pela cidade, pelos bairros. Servir ao povo, fiscalizar e legislar. Estas são algumas das atribuições dos vereadores, segundo os nossos entrevistados. Mas e quanto ao cidadão? Qual é o papel de cada um de nós na política municipal? A Câmara de Vereadores de Passo Fundo realiza 2 sessões plenárias por semana abertas à população. Aqui são tomadas diversas decisões importantes que envolvem a comunidade e, mesmo assim, há pouca participação do público. Mas por que tanto desinteresse das pessoas se é aqui que são discutidos os principais assuntos do poder público e que envolvem o nosso dia a dia? Segundo o cientista político Vinícius Halber, é histórica a falta de interesse da população brasileira pela política. Halber afirma ainda que, além de participar pouco, o cidadão cobra menos do que deveria dos seus governantes. O brasileiro ele cobra pouco dos seus políticos, né? Muitas vezes ele nem lembra em quem ele votou. Então é normal, na verdade, que ele também não participe, e se ele cobrasse, essa seria, na verdade, a atuação política dele, né? Na verdade, uma cidadania, um sistema político democrático exige que os seus cidadãos estejam o tempo todo cobrando e fiscalizando as ações dos governantes, o que não é o caso aqui no Brasil, né? Devido a uma série de fatores, tanto fatores culturais, históricos, quanto próprios fatores institucionais, ou seja, Brasília fica muito longe, né? Há um distanciamento entre classes, inclusive, que separa os políticos do cidadão comum. Então, esse é um fenômeno que é bem recorrente aqui no Brasil e que não é que o brasileiro ele cobre muito dos seus políticos. Pelo contrário, eu acho que ele cobra até pouco dos seus políticos. Deveria cobrar muito mais dos seus políticos e de todos os representantes do Estado. Para compreendermos como esse estudo colabora no entendimento da política municipal, comigo no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor do curso de Direito, Giovanni da Silva Corralo. Também conosco a mestranda do curso de Direito, Bruna Lacerda Cardoso, que vão nos explicar como o projeto está sendo desenvolvido. Olá, tudo bom? Olá. Essa confusão é frequente, né? Fala de corrupção, fala de eleição e a gente acha que isso de alguma forma afeta
né, e afeta o poder, ou como o poder se institui nesses espaços, que é o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Mas, na verdade, os espaços continuam ali, a gente só tem que reaprender a usá-los, é isso? Não há dúvidas, e o que a gente observa é uma desilusão que acaba por ser fomentada pelos escândalos que a sociedade brasileira tem acompanhado. Ou seja, é difícil nós assistirmos um noticiário sem que um novo escândalo surja, ou sem desdobramentos de escândalos já existentes. Tudo isso acaba por criar um certo ceticismo na mente das pessoas. Um ceticismo em relação à política, um ceticismo em relação aos políticos. E muitas vezes se esquece de se compreender que não há salvação fora da política. A nossa sociedade, organizada da forma como ela está, no regime democrático, requer a escolha daqueles que, legitimados pelo voto, vão fazer as escolhas para a sociedade, seja em nível federal, em nível estadual ou em nível municipal, como é o caso das eleições que vão ocorrer agora em outubro. Professor, falaste agora na questão do voto, e quando a gente fala em participação popular, parece que a primeira questão que vem, né, Bruna, é o voto. Eu participo votando. Mas existe uma série de outros mecanismos que ou nós desconhecemos ou nós nos desleixamos como cidadãos de ocupar esses espaços, né? Que mecanismos de participação são esses? Olha, nós temos uma democracia representativa prevista na ordem constitucional. Mas, ao mesmo tempo, o nosso Estado Democrático de Direito, ele fortalece os instrumentos de participação e controle da sociedade. É o que se chama de democracia participativa. E vários são esses instrumentos. Nós podemos falar tanto de instrumentos vinculantes, aqueles cuja participação da população remete a uma decisão da qual o gestor público não pode se furtar. É o caso do plebiscito, do referendo e também dos conselhos naquilo que eles são deliberativos. E há uma série de outras instâncias onde a auscultação da sociedade, das pessoas, leva a que os gestores tenham mais informações para poder decidir, ou seja, não estão vinculados, mas, mesmo sem estar vinculados, possibilita que novos pontos de vista sejam sopesados, analisados no momento de se tomar uma decisão. Aí nós temos os conselhos naquilo que não são deliberativos, temos as ouvidorias, temos as audiências públicas, as consultas públicas, os fóruns, o orçamento participativo ou modalidades similares, como nós já tivemos aqui em Passo Fundo, que é o orçamento cidadão, como instrumentos onde a sociedade participa. Onde ela é ouvida. A Bruna, inclusive, trabalha com a questão das ouvidorias, né, Bruna? Sim, o nosso projeto de pesquisa, que eu participo desde 2011, a gente trabalha com a questão das ouvidorias municipais. A gente já fez em torno de uns 5 trabalhos, uns 5 artigos relacionados a isso, a questão da ouvidoria municipal, da importância que ela tem pela conexão do gestor municipal e do cidadão. Isso é de extrema importância e que dá ensejo na real importância do município, essa proximidade que o gestor público tem com os seus cidadãos, né? Bruna, só para compartilhar com o público que está nos assistindo um conceito mais formal, correto da ouvidoria, né? O que é uma ouvidoria? A ouvidoria, ela é um canal de comunicação, tá, entre o gestor e os cidadãos. Como que normalmente ocorre? As ouvidorias normalmente elas são instituídas ou pela internet, tem acesso pela internet, por telefone ou por contato pessoal, né? Tu pode chegar existe um lugar dentro do órgão público exatamente, que vai te receber para ouvir as questões que tu tens. Exatamente, um ouvidor responsável por isso. Qual que é o X da questão, né? Que esse ouvidor, ele dá retorno para a população. Isso é de extrema importância, né? O cidadão liga, faz uma reclamação, uma sugestão, um elogio, né? Isso tudo pode ser feito através da ouvidoria. E ele recebe um retorno do ouvidor que repassa essas questões para a secretaria competente. Essa que é a função do ouvidor municipal. E desses trabalhos que vocês fizeram sobre a ouvidoria, quais os aspectos mais se destacam ou mais chamam a atenção?
Olha, o último que a gente trabalhou, né, professor, foi com relação aos municípios com mais de 50 mil habitantes do Brasil que possuem ouvidorias. A gente fez um levantamento desses municípios e entrou em contato com eles por e-mail. O que nos surpreendeu foi que a gente não teve tantas respostas das ouvidorias quanto esperávamos. Infelizmente, isso é algo que não gostaríamos de dizer, mas... Pode ser considerado uma fragilidade do mecanismo, do dispositivo, não sei qual seria a palavra adequada. Eu acredito que não seja nem do mecanismo, nem de como funciona a ouvidoria. O grande problema é a importância que as pessoas têm que dar para ela, principalmente o poder público, o ouvidor, o prefeito que tem que, os gestores se conscientizar da importância e fazê-la funcionar. Porque, como a gente sabe, mecanismos só no papel não ajuda nada, né? Tem que... Essa ouvidoria, professor, tem algum poder legal? Por exemplo, eu me procuro uma ouvidoria como um cidadão, né? A ouvidoria do meu município, e aí não obtenho resposta. Eu posso cobrar legalmente uma resposta? Veja, a ouvidoria surge no início do século XIX, na Suécia. E qual é a lógica? Eu falo início do século XIX, muitos afirmam 1809 como o ano de surgimento. Mas qual é a lógica da ouvidoria? É fazer esta mediação, esta ligação entre as demandas da sociedade e o poder público. É um espaço de interlocução, é um espaço de meio de campo. Ou seja, é um espaço que vai fazer com que a demanda do cidadão tenha um retorno. Seja referente a uma denúncia de ilegalidade, seja uma reclamação de um serviço mal feito, mal prestado, seja uma sugestão para a melhora de um serviço, de uma obra pública, seja até mesmo um elogio. Ou seja, a ouvidoria, ela deve fazer com que esta demanda do cidadão chegue ao responsável. E mais do que isso, deve fazer com que o responsável responda para aquela pessoa, dentro dos prazos definidos em lei ou no regulamento específico. Quando a Bruna relata que tivemos muito mais não respostas do que respostas, mostra de início a falta de uma funcionalidade minimamente razoável da maioria das ouvidorias. Porque se a ouvidoria está para fazer esta mediação, o silêncio não deixa de demonstrar a falência do Instituto, não deixa de demonstrar a sua inoperância. E a ouvidoria, se tem algo que ela não pode deixar de fazer, é de dar a resposta para o cidadão. É a grande função dela. A Bruna coloca muito bem essa importância dos gestores, com a sua autoridade, fazerem a ouvidoria funcionar. Por quê? Porque muitas vezes o ouvidor, ele pode ser numa ouvidoria enquanto órgão independente, ligado diretamente ao prefeito, ou pode estar ligado a uma estrutura hierárquica, como na Secretaria da Administração. Mas o ouvidor não vai estar numa posição hierarquicamente superior a um secretário municipal. Então, muitas vezes é crucial que o chefe do executivo, ele, com a sua autoridade hierárquica que possui sobre todos os agentes administrativos e políticos do executivo, é fundamental que ele faça a ouvidoria funcionar nos termos postos pela legislação ou regulamento. Isso, na maioria dos municípios, então, pelo jeito, não está funcionando. Nós aqui em Passo Fundo temos ouvidoria? A nossa prefeitura tem uma ouvidoria? Temos a ouvidoria instituída já há alguns bons anos. Ela existe, tem uma disciplina própria em decreto municipal aí para as suas atividades. E existem algumas prefeituras que têm mais de uma ouvidoria, né? Que estávamos conversando antes do programa começar. Sim, porque quando a gente fala em Federação Brasileira, cada município dispõe de autonomia para organizar os seus serviços, as suas atividades. Então, há municípios que preferem na centralização, que é o mais adequado, dicas de passagem. Há outros que preferem criar ouvidorias setoriais, ou seja, municípios que têm a ouvidoria só na área da saúde. É uma questão de escolha de cada município. O que me parece relevante é que exista um espaço onde o cidadão ele possa apresentar a sua demanda e onde ele tenha uma resposta. Ou seja, uma resposta que significa aquele respeito mínimo que o poder público deve ter com as pessoas.
Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, tenho certeza que o assunto está interessando vocês e eu aqui estou cheia de perguntas para fazer também. Voltamos já já. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto que analisa as relações de poder na política municipal. Continua comigo o professor doutor do curso de Direito, professor Giovanni da Silva Corralo e a mestranda do curso de Direito, Bruna Lacerda Cardoso. Estávamos falando no bloco anterior sobre as ouvidorias e o professor citou que as ouvidorias são do início do século XIX. Me ocorreu que do início da democracia até o estado atual da democracia, nós devemos ter tido alguns avanços em relação à participação popular. Como é que se deu essa trajetória histórica, professor? Veja só, é importante fazer o registro que surge no início do século XIX, nos países nórdicos, mas vai se difundir mundo afora mesmo a partir da metade do século XX. Ou seja, a partir da metade do século XX que a ouvidoria passa a ter uma presença marcante nas democracias ocidentais. E quando a gente fala em democracia, a gente sempre é levado a pensar lá na sua origem, na antiga Grécia, em Atenas, né? Naquela democracia direta, onde há 2.500 anos atrás, falamos do auge da democracia ateniense, as pessoas se reuniam em praça pública para discutir as questões da cidade. O que é interessante a gente lembrar que tanto a filosofia quanto a democracia são criações da cidade grega, ateniense, aí de 2.500 anos atrás. E quando que isto surge? Quando as pessoas começam a observar que a sociedade política pode ser decidida por elas mesmas. Ou seja, não é preciso acreditar e confiar nos deuses, e falamos de uma multiplicidade enorme de deuses que existia na época, onde as pessoas dizem, bem, não são os deuses que devem decidir isso, somos nós que devemos decidir isso por nós mesmos. Em outras palavras, são as pessoas a assumir a direção do seu destino, e não acreditar em profetas, em adivinhações, em construções mitológicas que eram muito fortes. Então, a democracia e a filosofia possuem esta origem no Ocidente. E nós temos aí, desde o surgimento até agora, avanços e retrocessos. E podemos dizer que as democracias contemporâneas, elas se forjam não na lógica desta democracia direta que existia na antiga Atenas, mas se forjam as democracias contemporâneas com base na representação, até mesmo porque em sociedades complexas e em grupamentos humanos cada vez mais numerosos, não é possível reunirmos todos numa praça pública, isto não é viável. Então a democracia representativa passou a ser o cerne das democracias contemporâneas, e isso nós vamos observar em todas as ordens constitucionais. E vamos ter, mais recentemente, estes insights de democracia participativa. Quando a gente fala em democracia participativa, a gente fala naqueles instrumentos lá do primeiro bloco que nós falamos, onde o cidadão ele pode deixar a sua contribuição no campo da política para os poderes constituídos. Porque isso também fica me parecendo que é uma coisa assim, a democracia representativa, né? Se a gente não participar de outras formas, fica muito assim, eu escolho um representante, delego o cuidado da minha vida pública para ele e me desobrigo de me preocupar com ela e vou cuidar da minha vida privada. Mas a cidade também é nossa responsabilidade. Não é porque eu escolhi um representante que eu posso simplesmente abandoná-la e cuidar da minha casa e do meu pátio. São duas questões essenciais. Primeiro, não há salvação fora da política. Nós temos que participar e temos que escolher. Se nós não participarmos ou participarmos mal, nós vamos deixar ou que outros escolham ou vamos depois pagar o preço da escolha equivocada. Então, participar do processo político nas eleições e fazer boas escolhas, ou as melhores escolhas possíveis dentro do cenário, isto é crucial, é decisivo. Ao mesmo tempo, participar e acompanhar para ver o que aqueles que foram eleitos estão a fazer e deixar a nossa marca quando tivermos a oportunidade de participar, também é decisivo, porque as eleições de 4 em 4 anos significa um tempo considerável. E acompanhar o que aqueles estão a fazer significa ter a memória sempre presente para que a gente possa, daqui a pouco, no próximo pleito eleitoral, fazer uma outra escolha que seja mais adequada. Agora, se a gente não participa, ou participa com deficiência, é claro que nós vamos ajudar
para manter as distorções no processo político. Tem uma pergunta que eu sempre faço em sala de aula, quando este debate vem à tona. Todos esses políticos que a gente vê envolvidos em escândalos, surgiram lá por geração espontânea? Vamos falar de Eduardo Cunha, que representa hoje talvez o que há de mais podre e nefasto na política brasileira. Pega apenas um exemplo. Ele surgiu na presidência da Câmara dos Deputados por geração espontânea, ele brotou lá por razão de forças cósmicas? É claro que não. Ele foi guindado, ele foi eleito pelo voto das pessoas. E muita gente votou nele para ele chegar ao cargo de deputado federal. Quer dizer, foi uma votação e uma votação seguida de uma votação. E depois ele foi eleito, mas veja, se as pessoas não escolhessem ele lá no estado do Rio de Janeiro, ele não seria deputado federal. Se não fosse deputado federal, não seria presidente da Câmara dos Deputados. Eu quero dizer que quase todos os agentes políticos que a gente vê envolvidos em escândalos, alguns que não participam de processos que são nomeados, mas eu quero dizer que quase todos aqueles que se envolvem em escândalos na República e deixam a todos estupefatos, foram escolhidos pelo voto da população. Isso por si só já demonstra o quanto é importante nós escolhermos bem. Não é só olhar no rosto bonito, não é só olhar um bom discurso, que discurso bonito é fácil. É olhar o passado, é olhar aquilo que foi feito, é olhar de forma crítica as propostas para ver se há condições de se concretizar. Agora, uma pergunta de pura curiosidade, eu tenho a impressão que os nossos telespectadores podem estar com a mesma curiosidade. Supondo que eu eleja um vereador e que no meio do caminho eu entenda que esse vereador, de alguma forma, está maculando os meus direitos como cidadão e não está bem me representando. Tem como eu, cidadão, eleitor, mover algum processo no sentido de cassação? A cassação de mandato de vereador é possível, é. Nós temos um diploma, que é o Decreto-Lei 201 de 1917, que disciplina isso. Sem contar que muitos municípios possuem disciplina própria para os processos de cassação, o que também é possível. Onde eu quero chegar? Que para a cassação ocorrer é preciso que o vereador ele cometa atos que configurem falta de decoro parlamentar. A importância de uma boa escolha ela é tão grande porque se o vereador for apenas um mau vereador, mas não cometer atos que sejam configurados como falta de decoro parlamentar, ele vai cumprir o mandato até o final dele. Ele vai ter que cometer falta de decoro, atos que possam assim ser configurados para que a cassação do mandato possa ocorrer. Se isso não ocorrer, se ele for um mau vereador... Fica por 4 anos. Bem, quem sabe na próxima eleição a população possa mudar e escolher outra. Fazer uma nova escolha. Bruno, em que sentido a tua pesquisa de mestrado está caminhando? A minha pesquisa de mestrado, o meu tema da minha dissertação, ele foge um pouco dessa questão do município, tá? Mas eu continuo no grupo de pesquisa do Poder Municipal, porque me interessa muito e isso... E tu faz há bastante tempo? Faço provavelmente há bastante desde tempo. A graduação. Sim, desde o primeiro semestre da graduação eu trabalho com Olha isso. Que bacana, então, né? Um aluno de graduação que vai para o Exato. mestrado e que segue pesquisando, né? Exatamente. Embora não seja exatamente nesse tema, a gente tem seguido essa linha de pesquisa e continuado a escrever sobre as questões municipais. E esse projeto do município agora está em que momento, professor? Bem, nós temos hoje mais de 7 pesquisadores envolvidos aí. Temos a Bruna, que é do nosso programa de mestrado, e temos também alunos da graduação que estão a participar. E os trabalhos ocorrem individualmente com cada pesquisador, onde a gente define o tema a ser estudado, que deve resultar na elaboração de um artigo científico, ou a ser apresentado em um evento de nível nacional ou internacional, ou então para o encaminhamento a alguma revista científica qualificada. Por exemplo, a Bruna falou desta pesquisa feita sobre as ouvidorias nos municípios com mais de 50 mil habitantes, foi publicado na revista Iuris Pleno, uma revista bem qualificada, aí recentemente até que ela foi publicizada. O somatório dessas pesquisas, então, é que constrói esse conhecimento e essas questões
prontas para reflexão, como a questão das ouvidorias, por exemplo, e que são debatidas pelo projeto como um todo. Ele é quase um projeto guarda-chuva, isso? Professor? Exatamente, e veja só, porque tão importante quanto pensar, quanto refletir, quanto debater, é a gente conseguir colocar no papel algo que possa ajudar a ciência jurídica, o direito municipal e os municípios em si, ou seja, construir com reflexões práticas que possam levar a uma melhora, a um amadurecimento das instituições existentes. O refletir por refletir é bom, é importante, mas quando a gente consegue colocar no papel e chegar a um resultado, bem, aí você tem uma contribuição muito mais efetiva no mundo científico. Bom, eu quero agradecer a presença do professor Corralo, a presença da Bruna e dizer que esse assunto é um assunto super interessante e que mais adiante gostaríamos de voltar, talvez, com um outro pesquisador, com um outro aspecto do poder municipal que está sendo trabalhado, para compartilhar com você aí de casa e assim nós também, como cidadãos, eleitores, vamos nos qualificando. Muito obrigada, o Uni Aberta fica por aqui. Se você quiser assistir a esse e a outros programas, procure nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá!